alunos e alunas do Instituto Santa Maria. Sou a professora Jaqueline Carneiro e estou aqui para mais uma aula, agora no cenário novo. Estamos aqui na escola. Gente, hoje vamos dar continuidade com os nossos conteúdos. Estamos nos cuidando, estou aqui de máscara, espero que vocês também estejam se cuidando e espero que nosso encontro seja em breve. Vou tirar a máscara para melhor comunicação com vocês. A nossa aula de hoje será a continuidade dos modelos cosmológicos que nós já estudamos na aula anterior. Anteriormente, estudamos modelo geocêntrico e modelo heliocêntrico. E agora, vamos dar continuidade a esses modelos. Gente, antes de tudo, antes de iniciarmos a nossa aula, eu vou fazer a correção da atividade anterior do livro didático, que eu deixei com vocês. A primeira questão, gente, a sugestão de resposta para a primeira questão é assim. Surgiram com base em simples observações dos movimentos aparentes dos astros celestes, em geral ligados a explicações mitológicas, que associavam os astros do céu à figura divina. Isso a gente já discutiu na aula anterior, não foi? Sobre essa associação, que esses astros eram ligados a figuras mitológicas. Já foi discutido isso. A segunda questão, gente, é uma resposta pessoal. Só que eu venho aqui trazer uma sugestão para vocês. Não obrigatoriamente tem que estar igual a minha, com palavras idênticas, mas precisa estar no mesmo sentido, na mesma direção, no mesmo alinhamento. Como eu falo direto nas aulas, né? Não é obrigatório copiar as palavras, mas o sentido tem que ser o mesmo. Em sua obra, Galileu argumenta que se a Terra se move, tudo que está nela se move junto, inclusive a atmosfera. Por isso não temos essas sensações, porque a atmosfera, gente, está se movendo junto com os nossos movimentos também. Terceira pergunta, gente. Pergunta também pessoal. Eu vou dar uma sugestão de resposta a vocês. Sugestão, não é obrigatório estar igual a minha. É obrigatório ter o mesmo sentido. Uma possibilidade é pensar na nossa situação em relação à imensidão do universo, para constatar que somos apenas uma parte do algo maior, o cosmos. Quarta questão. A quarta questão diz o seguinte: com base no argumento de que Deus criou o homem como sua imagem e semelhança para governar o universo, o ser humano, assim como a Terra, seria o próprio centro do universo. A gente já estudou a diferença entre a teoria geocêntrica e a teoria heliocêntrica. A quinta questão, para marcar as alternativas verdadeiras e falsas. Ficou assim, V, F, F, F. A primeira, letra A, é verdadeira e as três últimas são falsas. A sexta questão. Sexta questão diz o seguinte: Geo significa terra e hélio significa sol. Assim, o modelo geocêntrico é o que tem a Terra no centro e o heliocêntrico é o que tem o Sol no centro. Então, são essas questões da atividade da aula passada. Vamos dar início hoje, gente, à nossa aula. Na nossa aula de hoje, a gente vai estudar o último modelo cosmológico de teoria cosmológica abordada no livro, que é o modelo híbrido. Na aula passada, abordamos o modelo geocêntrico e o modelo heliocêntrico. E na aula de hoje, vamos abordar o modelo híbrido. A teoria heliocêntrica, só para lembrar vocês, que teoria é essa, heliocêntrica, gente? É aquela teoria que diz que o Sol está no centro do universo. Conseguiu dar explicações mais simples e naturais para os fenômenos observados, como, por exemplo, o movimento retrógrado dos planetas. Porém, Copérnico não conseguiu prever as posições dos planetas de forma precisa, assumindo que as órbitas eram circulares.
nem conseguiu provar que a Terra estava em movimento. Ou seja, gente, a teoria de Copérnico estava certa no que ele afirmava sobre o quê? No que ele afirmava que o Sol era o centro do universo. Só que a teoria de Copérnico deixou algumas dúvidas, deixou a desejar em relação a quê? Em relação ao movimento dos planetas. Copérnico ele não acertou falando sobre o movimento dos planetas. Só que vocês sabem que, com o passar do tempo, os instrumentos eles foram se aperfeiçoando. Então, com os cientistas que vieram mais na frente, com, digamos assim, materiais e instrumentos melhores, as observações no céu puderam ser feitas de maneira mais precisa, como é até hoje. A cada dia mais vai se aperfeiçoando, os cientistas vão se aperfeiçoando, novos instrumentos vão sendo criados, a tecnologia também ajuda. Então, as teorias elas estão em constante mudança. Por que elas estão em constante mudança? Porque a ciência ela está em construção, ou seja, cada dia mais temos observações, cada dia mais se existem medidas novas, existem falando sobre documentários sobre os planetas e os seus movimentos. Então, 3 anos após a morte de Copérnico, nasceu o dinamarquês Tycho Brahe, o último grande astrônomo observacional, antes da invenção do telescópio. Ou seja, todos esses cientistas que nós estamos falando agora, gente, eles vieram de uma época bem difícil, digamos. Eles vieram antes do telescópio. Então, assim, dá pra gente imaginar como era difícil o trabalho deles, né? Eles observavam, só que, digamos, não tinham instrumentos de trabalho bons. Eles usavam que tipo de instrumento, gente? Para Copérnico, Ptolomeu, até Tycho fazer as observações, eles mesmos tinham que criar os objetos, os instrumentos de trabalho dele. Só que, gente, muitas vezes eles não tinham o quê? Digamos assim, materiais bons o suficiente para aquelas observações. Por exemplo, as lentes do telescópio. As lentes do telescópio não eram tão avançadas. Então, obviamente, o trabalho deles foi grandioso para a época que eles viveram. Só que não foi tão preciso. Por quê? Porque os instrumentos de trabalho não eram lá os instrumentos que nós possuímos hoje. Aí aqui a gente vai falar mais um pouco. O excelente trabalho de Tycho como observador lhe proporcionou ser patrocinado pelo rei da Dinamarca. E assim Tycho pôde construir seu próprio observatório na pequena ilha Báltica, entre a Dinamarca e a Suécia. Após a morte do rei, entretanto, seu sucessor se desentendeu com Tycho e retirou seus privilégios. Ou seja, gente, Tycho ele tinha conseguido fazer um observatório de lá, onde ele poderia fazer anotações e dar continuidade às suas pesquisas. E ele era apoiado pelo rei da Dinamarca. Quando esse rei morreu, os privilégios dele foram retirados. Ou seja, o observatório foi destruído. Então, Tycho teve que parar suas observações científicas. E por não acreditar no modelo heliocêntrico, que era o modelo que antecedeu ele, o modelo que dizia que o Sol era o centro do universo, Tycho propôs um modelo cosmológico. Como foi que ficou conhecido esse modelo, Jaqueline? O modelo conhecido por híbrido foi o chamado de modelo híbrido. Ele registrou como modelo híbrido. E qual é a diferença desse modelo? Nesse modelo que Tycho promoveu, ele dizia que os planetas giravam em torno do Sol e o Sol e a Lua giravam em torno da Terra. Eu coloquei uma imagem, tanto a imagem de Tycho, daquela época em que ele viveu, quanto a imagem do, digamos assim, do modelo que ele promoveu. Então dá uma olhada, dá uma analisada aí nas duas imagens. Gente, agora nós vamos iniciar outro assunto. Eu vou falar hoje com vocês, vai começar na página 7. A gente vai falar um pouquinho sobre leis da gravitação.
E vamos começar também entre essas leis. A gente vai começar a introdução sobre as leis de Kepler. Então vejam só, essas leis de Kepler eu vou abordar da seguinte forma com vocês. Hoje nós vamos estudar a primeira lei de Kepler e na próxima aula nós vamos estudar a segunda e a terceira lei. Então fica atento, abre o livro na página 7, localiza aí a página 7, dá uma pausazinha no vídeo, abre o livro, pega um lápis, uma borracha, anota as dúvidas se surgirem e envia para a coordenação, tá certo? Aí, vamos lá, página 7. Por que os corpos caem? É a primeira pergunta que surge aí para vocês. As explicações que servem para os corpos da Terra também valem para os corpos do espaço, ou seja, as mesmas leis que a gente utiliza aqui na Terra são as mesmas leis utilizadas no espaço? A resposta para essas perguntas começaram a ser elaboradas na Grécia Antiga, ou seja, não é de agora que esses fenômenos, gente, têm sido pesquisados e elaborados teorias, não. A resposta para essas perguntas está lá na Grécia Antiga. Desde a antiguidade que esses fenômenos têm sido pesquisados. Para os gregos, era como se no céu houvesse a perfeição, a organização impecável e imutável. Ao passo que na Terra, essa ordem pré-estabelecida não existia, sendo o papel dos seres humanos buscar se harmonizar com o cosmos. Por isso, existiam explicações da natureza que eram válidas para o céu e não poderiam ser aplicadas para a Terra. Ou seja, gente, a gente sabe que existem leis que são aplicadas aqui na Terra que não são aplicadas no universo e vice-versa. Ou seja, existem leis e teorias que podem ser aplicadas no universo, mas que não podem ser aplicadas aqui na Terra. Por exemplo, na Grécia Antiga, entendia-se que os objetos caem porque estão fora do seu lugar natural. Gente, hoje em dia a gente sabe que um objeto, ele não cai, não é porque ele está fora do seu lugar. Então, essas respostas só foram sendo desvendadas com o tempo, quando os fenômenos começaram a ser observados. E a partir de hoje, nós vamos dar início a esses estudos com as leis da gravitação. Aí vamos, na Idade Média, na Idade Moderna, ou seja, a pesquisa começou lá na Antiguidade. Só que, com o passar do tempo, com o desenvolvimento de novos materiais, de novos cientistas, de novas pesquisas, na Idade Moderna, o termo latino gravis deu origem ao que a gente conhece hoje como gravidade. Dizemos que os corpos próximos do planeta caem porque estão sendo atraídos pela gravidade, não porque buscam seu lugar natural. Então, ou seja, gente, antes se pensava, digamos assim, como se fosse senso comum. As coisas caíam, os objetos caíam, porque estavam procurando seu lugar natural. Hoje a gente tem conhecimento científico. A gente sabe que eles caem devido à força ou à lei da gravidade. Então, assim, esse conhecimento científico, Jaqueline, foi rápido para se desenvolver? Não, gente. Esse conhecimento científico conseguiu ser desenvolvido agora, na Idade Moderna. Só que passaram milhares de anos. Isso vem sendo investigado desde a antiguidade. Mas vejam, para esse pensamento ser desenvolvido, logicamente que tem um histórico de alguns cientistas. Um desses cientistas é Johannes Kepler. Quem é Kepler, gente? Foi um astrônomo, astrólogo e matemático alemão. Como eu disse a vocês, na antiguidade, o mesmo cientista ele poderia pesquisar sobre diversas áreas. Então, Kepler, ele foi astrônomo, astrólogo e matemático. Aí, considera-se uma figura-chave da Revolução Científica do século XVII. Durante sua carreira, Kepler foi professor de matemática em uma escola seminarista, um assistente do astrônomo Tycho Brahe.
o matemático imperial do imperador Rodolfo II e de seus sucessores. Então, depois, vocês dão uma pesquisada aí, ó, sobre a vida de Kepler, pesquisem aí sobre a biografia dele. Eu já dei aqui algumas pinceladas, dei algumas dicas, mas façam uma pesquisa sobre a vida dele. Kepler viveu numa época em que não havia distinção entre astronomia e astrologia, mas havia uma forte divisão entre a astronomia, que era o ramo da matemática dentro das artes liberais, e a física, o ramo da física natural. Então, dessas observações de Kepler, ele desenvolveu 3 leis. Eu coloquei aí uma imagem sobre a figura dele, a foto dele, que eu peço que vocês analisem, dêem uma olhada aí. E vamos falar agora sobre a primeira lei de Kepler, que é o assunto que a gente também vai abordar hoje. Gente, para vocês entenderem melhor, eu peço que dêem uma olhada, tanto no livro de vocês, na imagem, quanto no slide que eu coloquei aqui da imagem. Acompanham por um ou por outro, mas é importante observarem a imagem para poder entender o que a lei vai dizer. Kepler, na sua lei, diz assim: todos os planetas movem-se ao redor do Sol, em órbitas elípticas, estando o Sol em um dos polos. Gente, o que isso quer dizer? Vamos explicar melhor essa teoria da primeira lei de Kepler. Kepler percebeu que a velocidade orbital dos planetas em torno do Sol não era constante, em palavras do nosso cotidiano. A órbita que os planetas percorrem em torno do Sol, a velocidade deles não era constante, a velocidade mudava com o passar do tempo. Por causa do formato das órbitas, havia pontos nos quais a distância do Sol aumentava ou diminuía, e que essa mudança eram responsáveis pela variação, eram responsáveis por variações na velocidade dos planetas que orbitam o Sol. Dizemos que, para atingir a menor distância ao Sol, os planetas encontram-se no periélio, e quando atingem um ponto de órbita mais distante, estão no afélio. Ou seja, gente, vocês não podem esquecer isso. Quanto menor a distância do planeta até o Sol, recebe o nome de periélio. E quando mais distante do Sol o planeta está, recebe o nome de afélio. A figura a seguir, ó, tem tanto no meu slide como tem no livro de vocês. Mostra as posições de aqui, ó, a posição de A e a posição de B, que são, respectivamente, o periélio e o afélio dos planetas em torno do Sol. Ou seja, a posição que ele está mais próximo do Sol e a posição que ele está mais longe do Sol, o planeta. Então, o Sol sempre coincide com um dos focos da elipse. Gente, esse foi o nosso conteúdo de hoje, tá certo? Gente, para casa, a nossa atividade de hoje vai ficar o caderno de atividades, página 5 e página 6. Respondam, estou com saudade de vocês, fiquem atentos às aulas, façam uma leitura do livro de vocês e respondam as atividades. Espero que possamos nos reencontrarmos em breve. Até mais, turma!